Você já ouviu falar nas misteriosas Pedras da Geórgia? Um monumento que ordenava a redução da população mundial para 500 milhões de pessoas. No vídeo anterior analisamos suas desordens perturbadoras. Mas hoje, vamos além. Quem era o misterioso R.C. Christian? Qual a verdadeira intenção por trás desse monumento enigmático? Estaria uma sociedade secreta, como os Rosacruzes, a maçonaria, ou até um grupo tecnocrático globalista por trás da construção deste manual de pedra? Fique até o fim. Porque neste episódio vamos revelar quais grupos realmente têm ligação com a ideologia por trás das pedras. E por que isso importa mais do que nunca nos dias de hoje? Haveria um grupo ou sociedade secreta por trás da criação das pedras da Geórgia? No primeiro episódio falamos sobre o panorama geral das pedras guias da Geórgia. Destrinchamos as 10 ordens ali inscritas e as ideologias envolvidas. No episódio de hoje, vamos analisar o enredo da criação das pedras, guia da Geórgia, e compará-lo com os escritos de sociedades secretas. É um exercício que mergulha na interseção entre história, simbolismo e teoria da conspiração. O mistério em torno de R.C. Christian e seu pequeno grupo de americanos leais abre um leque de possibilidades. Vamos decompor a narrativa e comparar seus elementos fundamentais com as doutrinas de algumas sociedades secretas e grupos influentes. Análise do enredo e suas características principais. O pseudônimo e a simbologia Rosacruz. O nome R.C. Christian é uma referência direta e quase óbvia a Christian Rosenkreuz cristão Rosacruz, o fundador lendário da Ordem Rosacruz. Isso não é uma pista sutil, é uma declaração de identidade filosófica. O homem que encomendou as pedras não buscava anonimato total, mas sim um anonimato iniciático. Ele queria que aqueles no saber reconhecessem a tradição da qual emanava a ideia, a natureza do projeto. O monumento não é uma obra de arte, mas um manual de instruções pétreo. Sua função é utilitária e futurista, guiar os sobreviventes de uma crise civilizatória. Isso implica uma visão de longo prazo. O planejamento abrange décadas ou mesmo séculos. Um paternalismo tecnocrático, a crença de que uma elite iluminada sabe o que é melhor para a humanidade no longo prazo. Mesmo que suas prescrições sejam radicais e antiéticas para a maioria, a crença em ciclos históricos. A ideia de que a civilização atual entrará em colapso e será necessário um plano para a próxima. O conteúdo das inscrições, as 10 Ordens. Os temas são claros e formam um corpo doutrinário, coerente, controle populacional draconiano, reduzir a humanidade a 500 milhões, melhoramento racial genético e engenharia social, controlar a reprodução com sabedoria e aperfeiçoar a aptidão, governança global, um tribunal mundial para resolver disputas, supremacia da razão, controlar paixão, fé e tradição com razão moderada, biocentrismo radical. A humanidade não deve ser um câncer na Terra. O simbolismo astronômico e calendárico. O alinhamento preciso, com os solstícios, equinócios e a estrela polar mostra uma preocupação com a lei natural, os ciclos cósmicos e um conhecimento que transcende culturas e eras. É um simbolismo típico de ordens que buscam alinhar a ordem humana com a ordem cósmica, comparação com sociedades secretas e grupos de influência. Vamos cruzar essas características com as doutrinas de alguns grupos. 1. A Fraternidade Rosacruz. Traços comuns. O próprio pseudônimo R.C. Christian é a conexão mais evidente. As Rosacruzes tradicionais, não confundir com a Moque moderna, pregavam uma reforma universal do conhecimento, da ciência e da espiritualidade. Muitas vezes através de manifestos anônimos, como os manifestos Rosacruzes do século XVII.
Fama Fraternitatis e Confessio Fraternitatis. Tem um interesse profundo por astronomia, matemática e leis naturais, refletido com precisão das pedras. Divergências. O foco tradicional Rosacruz é mais espiritual e alquímico, a transformação do ser humano e menos político, ou de engenharia social. As 10 leis das pedras são profundamente materialistas e políticas, carecendo do elemento espiritual mais marcante do rosacrucianismo clássico, a não ser pela última ordem, sobre verdade, beleza e amor. Veredito. A conexão Rosacruz é provavelmente uma pista falsa deliberada ou uma homenagem simbólica, não uma indicação de que a Rosacruz tradicional encomendou as pedras. O grupo por trás delas usou a simbologia Rosacruz como um veículo para suas ideias, aproveitando sua aura de mistério. 2. A maçonaria. Traços comuns. Simbolismo de construção. A maçonaria é, em sua essência, uma fraternidade centrada na alegoria da construção de um templo ideal. As pedras guias são, literalmente, uma construção monumental. Secretismo e anonimato. A maçonaria tradicionalmente realiza boas obras de forma anônima. Orientação astronômica. Lojas maçônicas são orientadas astronomicamente. Fé na razão. A maçonaria promove o iluminismo e a razão como pilares. Fato concreto. Sabe-se que Joe Fendley, presidente da empresa de granito, e Wyatt Martin, o banqueiro que intermediou o negócio, eram maçons proeminentes. Divergências. A maçonaria, em sua vasta maioria, é patriótica e foca na melhoria do indivíduo e da comunidade dentro da sociedade existente. As pedras guia propõem uma destruição e reconstrução completa da civilização, o que é diametralmente oposto aos princípios de fraternidade e lealdade nacional da maçonaria regular. A visão radical de controle populacional e melhoramento racial genético é estranha aos mandamentos da maçonaria. Veredito. É altamente provável que maçons tenham sido os executores do projeto. Fendley e Martin, atraídos pelo aspecto de obra perene e pelo desafio de engenharia. No entanto, é improvável que a maçonaria como instituição seja autor intelectual das ideias radicais inscritas nas pedras. Eles foram a ferramenta, não a mente. 3. O movimento transhumanista e neomalthusiano. Traços comuns. Controle populacional. Esta é uma causa central de algumas think tanks e grupos neomalthusianos desde os anos 70, como o Clube de Roma e o Relatório, Os Limites do Crescimento. Engenharia humana. O transhumanismo defende abertamente o uso da tecnologia para aperfeiçoar a espécie humana, biologicamente e geneticamente, ecoando a ordem de controlar a reprodução com sabedoria, tecnocracia. A visão de um governo global gerido por especialistas e leis racionais é um ideal tecnocrático. Visão de longo prazo. Esses grupos pensam em escalas de tempo centenárias. Divergências. Esses movimentos são geralmente mais acadêmicos e públicos em suas divulgações, não operando no secretismo típico de sociedades herméticas. Veredito. Este é o melhor candidato em termos de ideologia. As pedras guia são a materialização pétrea do manifesto de uma elite tecnocrática, neomalthusiana e potencialmente transhumanista. Elas não se parecem com um ritual místico, mas com um plano de engenharia social em granito. 4. O Grupo de Bilderberg ou o Conselho de Relações Exteriores, CFR. Traços comuns. Globalismo, a defesa de um tribunal mundial e da subjugação das nações a uma autoridade global é uma ideia frequentemente associada a esses grupos de elite. Elitismo, a noção de que um pequeno grupo sabe o que é melhor para o mundo. Divergências. Esses grupos são focados em política, economia e relações internacionais
no mundo atual. Eles trabalham dentro do sistema existente e planejam um reset pós-apocalíptico. Veredito: compartilham a visão globalista, mas ninguém sabe absolutamente nada do que é conversado durante seus encontros. O mais completo segredo e discrição são as características desses fóruns. Conclusão: identificando o grupo mais provável, a análise sugere que não se trata de uma única sociedade secreta tradicional, mas de uma síntese de influências. A simbologia, o uso do nome R.C. Christian foi uma homenagem ou um disfarce que emprestou a aura de mistério e tradição da Rosacruz ao projeto. A execução foi provavelmente obra de maçons de alto grau, como Fendley e Martin, que possuíam os recursos, a rede de contatos e a fascinação por projetos monumentais e duradouros. Eles forneceram o como, a ideologia central, o porquê. Este é o cerne. A mente por trás das pedras era quase certamente um indivíduo ou um círculo muito restrito, profundamente influenciado pelos neomalthusianismo dos anos 70. Medo da superpopulação, tecnocracia e elitismo, uma visão biocêntrica e radical da ecologia, a hipótese Gaia levada ao extremo e o transhumanismo incipiente. Portanto, o grupo por trás das pedras guia da Geórgia provavelmente não era a maçonaria ou a Rosacruz em si, mas uma elite intelectual e tecnocrática que utilizou a estrutura e a capacidade operacional da maçonaria local e se vestiu com a simbologia Rosacruz para ocultar sua identidade e adicionar uma camada de significado esotérico ao seu projeto. As pedras são, portanto, menos um ritual secreto e mais um monumento aos fundadores de uma ideologia globalista e transhumanista radical. Um monumento erguido não para o público geral de hoje, mas para os supostos sobreviventes do amanhã, e talvez como um farol e ponto de reunião para outros iniciados na mesma visão de mundo. Elas são a catedral de uma religião secular que venera a razão, o controle e o equilíbrio natural, mesmo que ao custo da humanidade como a conhecemos. Se você chegou até aqui, parabéns. Poucos têm coragem de ir fundo em temas como esse. Agora me conta aqui nos comentários. Você acha que as pedras da Geórgia foram um alerta ou uma ameaça velada? Teria uma elite tentando moldar o nosso futuro nas sombras? E se você curtiu essa investigação, já sabe, deixa o like para fortalecer o canal, ativa o sininho para não perder os próximos episódios e compartilhe com aquele amigo que precisa saber disso. E claro, comenta aqui embaixo o que você acha sobre esse possível plano tecnocrático global. Esse canal é feito por buscadores da verdade, como você. Nos vemos no próximo episódio. E lembre-se, nem tudo está nas pedras, mas tudo deixa vestígios.